Se seu filho vive doente e você não sabe por que que essa criança parece que não tem saúde, ou então, se você está cansada de levar no pediatra, de dar remédio, nada fazer efeito, hoje eu estou com um enfermeiro especialista em ebiatria, pediatria e neonatologia. Então ele cuida do seu filho desde o momento que nasce até a adolescência, para te ensinar quais são os cuidados, a melhor forma de você deixar sua criança ó, com a saúde top, sem ter nenhum risco de doença. Eu estou falando do nosso enfermeiro especialista, né, em saúde da criança e do adolescente, Sérgio Alvarez. A mente pode. A mente pode. Mente pode. Sérgio, prazer. Prazer. Então, cara, vai ser um papo muito legal hoje. Tomara que a gente consiga conversar e tirar dúvidas, que são as mesmas dúvidas do pessoal que está assistindo, né? Bom, como eu sempre falo, gente, é um papo tranquilo, é um papo entre amigos mesmo, é um papo informal, então a gente não está aqui para dar aula, né? A gente vai evitar usar termo técnico, porque a ideia não é mostrar que a gente sabe. Gente, quantos anos você está na área da saúde aí, envolvendo bombeiro e enfermagem? Então, desde eu entrei na enfermagem como técnico em 2001. 2001 já. 2001. E bombeiro? Ah, tá. Fiquei 20 anos, né? Mais 20 anos E, atrás. e mais Não é 10 anos não. de formado como Como enfermeiro. enfermeiro. Como enfermeiro. Você Mais tem 10 10 anos de enfermeiro? Mais de 10 Ah, anos. mais ou menos o mesmo tempo que eu, então. Aham. Bom, para quem não sabe, então, vocês já viram, eu conheci o Sérgio no bombeiro, no corpo de bombeiro, a gente trabalhou junto lá. Para quem me acompanha sabe que hoje eu trabalho no SAMU, né? E a gente se conheceu lá, depois ele veio para enfermagem também, e aí tá como parceiro nosso aí há todo esse tempo. Então, não precisamos provar para ninguém que sabemos o que falamos, né? Já tá um tempo, se a gente não soubesse, a gente já tinha sido preso, já não estava mais aqui. Mas eu acho que é importante, eu acho que é muito conhecimento estocado na nossa mente que precisa ser passado para o pessoal. E é por isso que eu estou convidando amigos para vir aqui para esvaziar um pouco a mente, descarregar um pouco, ou como alguns coaches falam, né, transbordar um pouco para que as outras pessoas obtenham esse conhecimento. E aí eu pensei assim, poxa, meu público normalmente são pais, mães, pessoal até da área da saúde, psicologia, educação. E eu falei, todo mundo tem filho, né? Hoje em dia, quem não tem pretende ter, são raras as pessoas que não têm, não pretende ter e não tá a fim de ter. E eu tenho um menino que hoje tem 8 anos. Então é o meu momento de tirar minhas dúvidas. E aí tem uma questão pessoal, né? Que é, eu tenho, depois eu vou trazer isso mais adiante. Mas eu tenho uma dúvida pessoal, uma angústia pessoal que é sobre remédio. Remédio. Por que a gente tem que dar remédio para a criança sarar? Se tem que sempre dar remédio, se existem outras formas de dar esse remédio, se existem outras formas além da medicação, né, para se curar uma criança, e assim por diante. Mas vamos primeiro eu quero que você se apresente. Conte então, a gente já sabe que você é enfermeiro, formado há 10 anos, sabe que você trabalhou já no Corpo de Bombeiro por 20 anos. Então conta um pouquinho, quem que é o Sérgio pelo Sérgio, né, por você, só. Então, Thiago, primeiro eu agradecer aí o convite, né? Acho que é legal a gente estar passando informações para a população, para as pessoas, que isso é bom, né? É interessante, faz parte, né, da nossa profissão da área da saúde, a gente precisa, né, também fazer essa educação em saúde. E assim, eu sou formado como enfermeiro, né, há mais de 10 anos, e depois da faculdade eu fiz as minhas especializações. Então eu fiz pediatria, que é a área que cuida da criança em si, né, a saúde da criança. Eu fiz também neonatologia, né, que não, no caso é a especialização que cuida do neonato, então seria aquela criança até 28 dias. Até 28 dias de vida. Isso, Nasceu até até 28 quase um dias, mês ali, isso, né? seria o recém-nascido, né. E depois, por fim, eu fiz ainda pediatria, que o pessoal queria saber o que que é, tem curiosidade, é a parte que cuida da saúde do adolescente, né. Então, até ali por volta dos 18 anos, né, a pediatria, ela acaba estudando e tratando e cuidando esse público, né. E assim, eu já passei por diversos hospitais aqui na região, né, atualmente você falou, a gente trabalha junto aí Do SUS, né? ainda no SUS, né, estamos no SUS. E fora isso eu também, eu faço alguns trabalhos fora, né, com parte de educação, então eu também dou palestras, cursos, né. Muita gente não sabe que eu também dou, como voluntário, trabalho em algumas creches, né, então inclusive eu tô com uma creche agora que eu tô, já acertando, né, fazendo os últimos acertos, que eu vou começar a dar um apoio, uma creche aqui em Bauru, né, de forma voluntária aí, para estar Olha que vendo a saúde das bacana. crianças, é E é legal. importante isso, né, eu acho que a gente trabalha tanto, que a hora que você faz sem pensar no dinheiro, sem pensar no salário,
pensando só no benefício do próximo, eu acho que a pegada é outra, né, traz um prazer pra gente. Ah, sim, eu acho importante. Eu vim até pensando nisso, né, quando eu vindo pra cá, que é lógico, a gente tem contas para pagar, a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, a gente tem família, né, mas fora isso, eu acho que é importante também esse outro lado, né, a gente poder, deitar por aquele travesseiro e falar assim: "Nossa, hoje eu fiz alguma coisa por alguém, eh, Ajudei foi alguém. o diferencial na vida de alguém", né. Então, eu acho legal, né, também estar fazendo essa parte voluntária, de estar ajudando sem estar cobrando nada, né. E para as pessoas que me acompanham mais de perto, sabe que eu faço bastante coisa, assim, né, nessa linhagem aí. Sim, e o legal é assim, da gente já se conhecer, mas eu não sabia que você gostava de falar na internet. Aí e eu não mexo muito em Instagram, Facebook. Aí um dia eu estava vendo lá, eu vi um conteúdo seu. Aí o algoritmo já identificou que eu gostei, né, eu devo ter curtido lá, alguma coisa assim. Aí começou a aparecer, apareceu, eu falei: "Olha, cara, não é que o Sérgio tá falando umas coisas bacana, Legal. é um conteúdo que é válido, porque é coisa as dicas que você dá no seu canal lá no Facebook, você tem o Instagram também, né? Sim, sim. Você coloca a mesma coisa no Facebook e no Instagram? Então, na verdade, o meu Instagram, eu tive 2 problemas de ser clonado. Então É um eu problema que fiquei todo mundo tem hoje. então eu tentei recuperar o primeiro, eu não consegui, aí perdi todos os meus seguidores, aí comecei do zero, aí quando também alcancei o número de seguidores, clonaram de novo e bloqueou. Aí agora que eu consegui voltar há pouco tempo. Então, assim, atualmente o que está mais forte para mim é o Facebook. No Eu tô Facebook mesmo. assim, eu estou Sim. recomeçando de novo o É, Instagram. eu vejo mais pelo Face mesmo, e o Face é o que eu mexo menos, né, mesmo assim vem bastante Uhum. coisa. Sim, E é um conteúdo que, assim, é dica prática para o dia a dia, para os sim, pais sim. mesmo. Então, normalmente eu falo para o pessoal falar um pouquinho do Instagram, do Facebook no final. Depois você repete, mas Tá bom. já fala já que nós estamos no assunto, fala já como que o pessoal te acha no Facebook, você sabe? Então o Facebook tá lá como Enfermeiro Sérgio. Enfermeiro Enfermeiro Sérgio, só Sérgio, isso. exatamente. Enfermeiro Sérgio, aí às vezes se tiver outro enfermeiro Sérgio com esse nome, né, eu acho que não. Não, não tem. Mas é Eu já Bauru, pesquisei, enfermeiro não, Sérgio. Enfermeiro Sérgio aparece lá o primeiro lá. E tá com a Fechou. minha foto E lá. aí o pessoal já vai poder acompanhar. Isso, E uma coisa bacana que você falou, que eu queria puxar de gancho, você falou que faz trabalho nas escolas, né? isso. Para o público geral, palestra, tudo. Uhum. E isso me chamou a atenção de uma coisa: escola tem muita criança, né? E, obviamente, precisa. O que que você percebe de demanda que precisa nas escolas hoje? É a parte de primeiros socorros, é a parte de saúde da criança mesmo, é a parte de prevenção de doença, prevenção de acidente. O que que você percebe, você que En está na prática, no dia a dia, que seria mais interessante para as escolas se atentarem hoje no dia a dia? então, hoje eu vejo 2 pontos, assim, principais, que seria primeiro socorros, né, tanto é que hoje existe a Lei Lucas, né, que é um tipo de curso que eu também ministro, então a Lei Lucas é uma legislação que hoje obriga, né, todos os locais que eu tenho um público infantil que os funcionários, os colaboradores sejam treinados, habilitados em primeiros socorros. Então esse é o primeiro ponto que eu acho de Importantíssimo, né? importantíssimo, porque, assim, a criança se machuca, se acidenta e existe a necessidade, né, engasgamento, por exemplo, né, então existe a necessidade de eu ter, funcionários, aptos, né, habilitados a socorrer aquela criança. E um outro ponto que eu vejo, assim, tem muita criança aqui nas creches, aqui na região, o que acontece? Elas passam a maior parte do dia dentro da creche. Sim, Então, os cuidadores dessas crianças precisam ser também treinados em relação à saúde da criança. sim. Então, a gente vê muito caso, por exemplo, de contaminação cruzada, então a gente vê caso, por exemplo, da doença mão, pé, boca, por exemplo, Hum. que todo mundo acha que é só transmitido através de saliva, e não, até pelas fezes transmite. Então eu já consegui identificar casos em algumas escolinhas, da cuidadora que troca uma criança, não lava a mão e vai trocar uma outra Troca criança, outra. e acaba contaminando. E aí eu acho que a pessoa, na inocência, pensa assim: "Puxa, é cocô, já saiu, Sim, não tá pondo a mão na boca da criança, sim, nada, sim, é tudo sujeira". sim. Eu não sei se é uma prática hoje ainda, mas assim, no passado, lá no passado, meu pai é palhaço de circo, né, então eu fiz muito trabalho em escolas com ele, quando eu era palhaço de circo também. E aí a gente ia atender. E eu já vi em creches, inclusive particulares, que às vezes eles trocam a fralda de 2, 3 crianças ao mesmo tempo, né, Sim, coloca uma do lado da outra, assim, no trocador, abre as 3 fraldas, tira dos sim. 3, embola, joga fora, já E põe 3 fraldas nos 3, já limpa tudo junto. Então isso é um problema. Porque assim, quando eu perguntei pra você, eu pensei no quê? Falei: "Puxa, deve ter alguma coisa", porque a criança realmente fica muito tempo dentro da escola, e antigamente a mãe cuidava dos filhos e o pai trabalhava. isso, Hoje não tem o jeito, a perfil é mulher tá outro. no comércio, Isso. o homem tá no comércio e se bobear, o adolescente daqui a pouco já tá entrando num projeto aí com 14, 15 anos para Sim. aprender a trabalhar, porque com 18
vai trabalhar para ajudar a Sim. família. E o pequenininho que está na escola, o pai e a mãe dele virou, em parte foi terceirizado para a escola os cuidados, né. Exatamente. Mas eu nunca tinha pensado em infecção cruzada dentro de ambiente escolar. É uma coisa que a gente fala muito em hospital, gente. Infecção cruzada é quando um passa uma doença para o outro, né. Então eu tô gripado, ele tá com uma dor de barriga, dor na barriga, né, vamos pôr assim. Os 2 estão um do lado do outro no hospital, eu passo minha gripe para ele. Ele foi lá por um problema, saiu com outro, né. Aham, exatamente. Acontece muito em centro de saúde, né. Agora na escola eu nunca tinha pensado, rapaz. Então, é uma visão que está mudando, né, então hoje existe uma preocupação com isso, então os gestores de creche, escolinhas, eles já estão mais preocupados com isso, em questão de uso de luva de procedimento, você colocar uma luva lá para poder trocar uma criança e trocar essa luva para poder trocar outra, brinquedos serem higienizados com álcool 70, que também é um meio de contaminação altíssimo, entendeu? Ainda mais tu pega a criança pequena na fase oral, que tudo põe na boca, né, então um põe na boca, o outro pega e põe na boca também, então acaba contaminando o outro. E a gente tem uma ilusão de que o brinquedo, às vezes, sendo pedagógico de borracha ou mais liso, que não vai ficar bicho ali, né. Então, e fica, né. Fica, e fica muito, né. É que esses brinquedos são mais fáceis de serem higienizados, mas Sim, precisa ser higienizado, né. precisa, senão ele não vai escorregar e cair do da Exatamente, superfície lisa. exatamente. Precisa passar um produto ali para matar. Sim, E o sim. ideal é o quê? O álcool 70 O mesmo? álcool 70, o álcool 70 seria o ideal. E é prático, né, porque é só Sim, passar ali, ele daqui a pouco já isso, evaporou. ele evapora, exatamente. Então, e antigamente era só piolho que a gente preocupava, né, com transmissão de piolho, que um pegava piolho era todo mundo, até os professor. Hoje então até o pé, mão e boca, para quem não conhece, vocês pode falar pra gente o que que é, ou como que transmite então, e qual que é o prejuízo que a mãe ou o pai tem, ou a criança tem? Então, essa doença mão, pé, boca é uma doença causada por um Não vírus, pegou. mão, pé, boca causado por um vírus, né, eh, ele tem esse nome por quê? Porque normalmente aparecem feridinhas, né, na mão, no pé e na boca da criança. Assim, normalmente o curso dela a gente chama de autolimitado. Autolimitado é o quê? Ele tem um começo, meio e fim, sem nenhum prejuízo mais grave para a criança. Então ela tem um comecinho lá, depois de alguns dias, atinge um pico lá, e depois ele vai lá e melhora e ponto final, acabou, né. Mas qual é, assim, o problema que a gente tem em criança pequena, que devido às feridas na boca, ela não consegue se alimentar. Então a gente tem caso de mão, pé, boca, que a criança precisa ir procurar um atendimento médico, até para tomar soro na veia, porque ela não consegue comer. E você pega a criança pequena, que basicamente ela só mama, o alimento dela é só leite materno ou mamadeira, então acaba isso prejudicando toda a alimentação da criança, tá. E assim, em alguns casos mais graves, que são raros de acontecer, também, essa doença pode levar a problemas neurológicos também, mas é bem raro acontecer. E agora você me falou isso, bacana. E o sapinho, é a mesma coisa ou não é? Não, não é a mesma coisa. Vai dar o mesmo prejuízo, né, porque a Sim, porque criança não consegue engolir consegue também. engolir, exatamente. O sapinho, o que que ele é? Então, o sapinho Ou é antigamente falava sapinho, né, que não podia beijar a criança na boca, então, que dava sapinho. o sapinho é uma outra doença que não pode ser causada também por fungos, tá. Então ele vai lá e também faz feridas na boca, mas é diferente do mão, pé, boca, que normalmente não vai ter feridas em outro local do corpo. Ah, Normalmente o entendi. sapinho só castiga na boca, que pode ser, assim, causado por um fungo. É muito local, pode ser Isso, um é fungo local. ali, a criança com a imunidade baixa vai Sim, desenvolver, sim. acabou. E o prejuízo é o mesmo, O né, prejuízo é o mesmo por por causa causa da da alimentação. E alimentação, o mão, pé, boca vai sair nas mãos, do pé. E É mão, pé, boca? Pé, isso, mão. aparece Mão, normalmente na mão, pé, palma da boca. mão, na sola do pé, na boca e também na área genital e bumbum. É a Aparece bem área mais feridinha. quente, né? Isso. Para a família identificar esse mão, pé, boca, como que ela percebe? É uma feridinha tipo de catapora? Isso, então ela chama feridinha que ela tem um formato como se fosse um grãozinho de arroz, Ah, avermelhado, tá. sim. Então e a criança vai como é bem característico aparecer nessas áreas, e assim, e a criança também vai ter febre antes. Então Ah, então existe bacana isso. existe um quadro de febre normalmente, né, um quadro de febre, não muito alto, tá, e depois começa a aparecer essas feridinhas. E assim, e o que é mais importante é que ela pode ser transmitida mesmo após, sumir essas feridas, tá. Então a criança ainda continua transmitindo a doença. E ela transmite pela saliva, né, você estava Isso, falando? daí então assim, principalmente pela saliva e pode ser pelas fezes Pelas fezes também, também. pelas Secreção fezes. então, que sai da boca Isso, e o que sai então, aquilo que eu do falei ânus de das pegar o fezes. brinquedinho lá e colocar na boca, e outra criança colocar E na dá para o boca, outro. isso, ou então essa contaminação que eu falei até cruzada do cuidador pelas fezes. Tanto é que eu falei que a feridinha também aparece no bumbum por conta disso, porque as fezes também carregam os vírus. Eu acho que é até material escolar, né. Eu não sei Isso. se acontece em todo tipo de idade, mas as crianças gostam muito de comer lápis, comer borracha,
E aí E troca o material, empresta pro colega, sim, e tá passando bicho, tá sim, passando bicho. exatamente, exatamente. Então, e essa é um dos problemas que a gente tem agora na época escolar, né. Sim. Fora as outras, né, que nem a gente até tinha falado que a gente discutiu um pouquinho sobre as doenças que estão, né. Sim, pode Assim, que é um outro problema que a gente tem, assim, durante todo o ano, que a gente aqui na região, que é uma região muito seca, são os problemas respiratórios, verdade. né. Então a gente tem, assim, diariamente muito atendimento com problema respiratório. Rapaz, e uma coisa, aí vamos entrar numa polêmica já, Hã. porque eu trabalho no SAMU. Hum. O que tem de gente chamando o SAMU porque a criança tá gripada, espirrando, e a mãe não sabe o que fazer, porque assim, a professora já alerta, né, tô lá, às vezes, de vez em quando a professora coloca lá no grupo do meu filho: "Ó gente, se seu filho estiver muito gripado tal, não traz pra escola". Sim. Aí a família não sabe o que fazer, porque a mãe tem que trabalhar, né, não pode ficar com o filho em casa. Aí muitos levam pra UPA pra passar pelo médico, pra pegar atestado, pra justificar que tá com o filho em casa. Outros levam, não é nem pra pegar atestado, até pega no dia, mas quer que a criança fique boa logo pra voltar pra escola, pra ela voltar a trabalhar. E outros chamam o SAMU, não sei por quê. Quando que é grave, uma gripe, um problema respiratório, que precisa levar para urgência, emergência, correndo essa criança, que ela pode morrer. Quando não precisa ir de SAMU, por exemplo, ou de bombeiro, mas que pode ir com o carro da família, e quando dá para tratar em casa. Porque problema respiratório, você falou, é uma coisa que tem simples, né? Sim, sim. Secou o tempo, E aqui na virou o re tempo, né? e aqui na região é muito seco o É clima, né, muito seco. então a gente encontra, bem dizer, o ano todo Né? problema respiratório. São Paulo, e no interior de São Paulo é um calor seco, né? Uhum. É diferente do norte, nordeste, que é Isso, aquele calor úmido. isso. Aqui, Aqui a umidade do ar é muito baixa, né, e principalmente em algumas épocas, né, e isso piora, né, sim, o respiratório, né. Aí você estava falando, a gente vê muito realmente, as mães procurando, né, um atendimento por conta de respiratório, mas vamos lá. Eh Um pensamento, assim, que a gente precisa ter, é assim, por exemplo, se a criança está apenas com resfriado, então está lá com o nariz escorrendo, mas está brincando, comendo, indo no banheiro, bebendo água, não mudou a rotina dele, não é um caso para você, nesse momento, você procurar um pronto atendimento. Por quê, gente? A gente precisa ter essa preocupação assim, eu tenho lá um simples resfriado, então está lá a criança com uma doença causada por um vírus, que vai durar ali uma semana, 15 dias no máximo, mas eu acabo levando para um pronto atendimento. Lá ele vai ter contato com outras doenças, de repente mais graves. Aí nós temos uma criança que está com o teu sistema imunológico já, comprometido, falado, né? porque ele está ali combatendo aquele resfriado, e ele agora vai ter contato com outras bactérias, com outros vírus, às vezes mais grave, indo para o pronto atendimento, tá. E é lógico, a gente pensa no que você falou, que às vezes as mães levam, porque a escola exige isso, entendeu? "Não, você não vai perder teu filho, mas tem que pegar um atestado", tá. Eu fico pensando assim, a criança doente com esse resfriado, dentro da sala de aula também virou caos, né, porque ela Virou vai caos. transmitir para os outros Exatamente. 20, 30 alunos ali. Então, mas aí a gente pode até pensar, mas aí eu acho que são medidas, né, que precisam ser pensadas, de repente a criança com resfriado está usando uma máscara na escola, né. De Que é repente uma seria uma coisa saída. cultural, por exemplo, no Japão, Exatamente. né, e a gente ouviu falar, a gente tá muito atrasado, né, ouviu falar de máscara hoje, para quem é da área da saúde não, mas a gente se acostumou com máscara na pandemia, né, porque foi Exatamente, obrigatório. exatamente. Mas no Japão é costume, você tá um pouquinho resfriado, bota a máscara para sair na Quando rua, pega um para ônibus, um não trem, transmitir para isso sempre ninguém. de máscara. Então, É. de repente, seria uma solução, né, porque, hoje a gente encontra, por exemplo, pronto atendimentos lotados por conta disso, né. Então, uma criança lá com o nariz escorrendo, uma coriza, corre lá para o pronto atendimento. E aí uma objeção que eu já ouvi de pais: "Ah, mas vou botar meu filho com máscara para ir na escola, vão tirar sarro dele, vão fazer bullying". Gente, Que é questão cultural, é é questão questão cultural. E cultural. outra, a gente tem que entender que o bullying, e aí entra um pouquinho na minha área, né, que é Isso. eu não sou psicólogo, mas eu treino cérebro, né, então vamos pensar assim, se você for perguntar para qualquer psicólogo, se ele for um psicólogo sério, ele vai falar a mesma coisa. A criança ela tem que ser resiliente, você tem que treinar ela para Sim, resiliência, não adianta super proteger, sim. não adianta colocar dentro de uma bolha. Você vendo ou não, seu filho vai sofrer bullying, essa é a verdade. Sim, sim. Você tem que aprender, ensinar ele a aprender a lidar com isso, não aceitar, né, não, a questão não é aceitar. Então eu falo assim para o meu filho: "Sofreu bullying, falaram alguma coisa para você? Vai, conversa com a professora e esquece o que falaram, esquece que aquela criança existe, que ele falou aquilo para você, Não por leva para o quê? coração. Não leva para o coração. Por quê? Tem que falar, porque ele não pode falar isso para outra criança que às vezes vai se ofender. Mas você tem se ele está tentando te ofender,
Eu costumo falar isso até em palestra para adulto, né? Se alguém partir para a ofensa moral, é porque já perdeu o argumento lógico. Sim, sim, Se eu começar a te xingar aqui, é porque eu já não tenho mais argumento para lidar com sim. você. Então ele já perdeu a briga. A criança que está fazendo bullying, ela já perdeu a briga. Então ensina isso para os filhos. E não deixa levar para o coração. Por quê? Porque se a gente conseguir mudar essa cultura, a gente muda a questão da saúde. Aí a mãe não pode deixar o filho em casa porque tem que trabalhar. Aí manda o filho para a escola sem máscara porque não quer que o filho sofra Sim. bullying. Aí todo mundo pega e aí tem um atraso aí na. Depois a gente culpa o governo, né? Pela educação no país não tá tão boa. Sim. Mas é uma cascata, né? Uma bola de neve de problemas que vai desenrolando. Sim, exatamente. Aí que nem essa que você estava falando, aí, então quando que eu preciso levar, né? Então, assim, hoje existe algumas recomendações, até da Sociedade Brasileira de Pediatria, então que ela fala assim, problema respiratório, eu preciso observar essa criança. Então, assim, quando que eu começo a me preocupar? Quando realmente está tendo um comprometimento respiratório. E como é que eu sei que a criança está tendo um comprometimento respiratório? É quando eu vou observar a respiração dessa criança. Ela está lá, quando respira, barriga afundando, que a gente chama de aquela tiragem, tem um nome técnico bonito, é tiragem subdiafragmática, né? Então tu olha lá, né, a barriguinha da criança fica fazendo aquele vinco, Em vez da barriga afundando. crescer na hora de respirar, É, ela vai para e dentro, ela assim. fica afundando. Coisa que a minha pança não consegue É, fazer. entendeu? Mas a criança faz. Então esse seria um dos sinais. Um outro sinal, quando a criança respira, fica aparecendo as costelinhas aqui na lateral, que a gente chama também de tiragem intercostal. E tem um outro sinal muito clássico que as mães todas conhecem, mas tem as mães que têm criança asmática, né, Ah, bronquiteiro, né, que é quando afunda aqui o pescoço, quando fica aquele fazendo um buraquinho. buraquinho aparece mais Isso, que a gente aqui. chama de retração de fúrcula, que é o nome técnico também, né. Então, assim, esses são os sinais, e lógico, criança ficando com o lábio roxo, cansada, prostrada, que é aquela criança que fica lá caidaça, né, que não quer brincar, não quer comer, Ok, né. será que não? Vamos ver. Será que não consegue botar a imagem aí desses 3 tipos de respiração para os pais identificar? Acredito que É sim. por isso que é bom no ser ao vivo, tá vendo, ó? Então Ah, vamos lá, legal. faz de conta que tá aparecendo agora na tela ali, essa respiração que você falou É a do tira dia é a ti ah, tiragem do subdiafragmática. olha que nome bonito, tiragem subdiafragmática, é essa que vocês estão vendo aí Isso, na tela agora. isso. A outra é? Seria uma tiragem intercostal, que é quando as costelinhas ficam aparecendo. Costelinha começa a Isso, aí aparecer. a costelinha aparece e desaparece. Então vou colocar, porque eu sei que tem no YouTube aí, tem alguma Tem coisa desse bastante, tem tem bastante. bastante, tem Então dá bastante. pra gente colocar aí para o pessoal ver. Isso. E a da tiragem de fúrcula, É né, que é aquela a retração do de fúrcula, retração de que é quando fúrcula, fica fazendo buraquinho aqui no pescoço. Isso tá aí são os sinais aparecendo aí. clássicos. Aí, então a mãe identificou isso na criança, ela já Isso, estava gripada, tal, começou a fazer isso. O que que isso. ela faz? Precisa ir para um pronto atendimento. Precisa ir. É, porque essa criança vai precisar provavelmente entrar com alguma medicação. Então fazer, de repente, um resgate lá com salbutamol, que seria aquelas máscaras que você faz as Sim. bombinhas, né? De repente, nos casos mais Famosa graves, bombinha, a né? famosa bombinha, de repente entrar com uma medicação lá na veia, uma hidrocortisona, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela precisa sim ser assistida, porque a criança, para ela entrar num colapso respiratório, é muito rápido, né? Porque ela já faz a respiração da criança já é acelerada por natureza. A gente chama que é a taquipneia fisiológica, né. Sim, Então sim. a criança já respira rápido e o coração bate rápido normal dele. Então para ele entrar numa falência, num desconforto pior, é muito rápido por conta Muito mais disso, rápido. muito mais Porque rápido. vai acelerar muito mais, porque o Acelerar muito normal mais. dele já é rápido. Isso, já é rápido, exatamente. E outra pergunta polêmica. Eu tenho meu filho lá de 8 anos, só tenho ele, filho único, mas se eu tivesse 2, e aí um é asmático, Hum, mas é o que não é asmático que teve essa respiração. hum, Aí você falou que dá pra usar salbutamol. uhum. Eu tenho salbutamol em casa. Ou o salbutamol do vizinho, né, que é É, asmático. E a vizinha fala assim, ó, pode dar 2 espirradas lá na boca dele, dá 2 push, né, que vai resolver. Que meu filho é asmático, é uma beleza, mas o seu que não é asmático, vixe, um que você fizer vai resolver. não é recomendado. Mas e se ela fizer e deu certo? Então, pode ser que dê certo. Porque eu sei que vai ter gente em casa que vai falar assim: fala que não é recomendado, mas eu fiz e deu certo. Então Meu filho não morreu. deu certo porque é uma medicação que vai cuidar da parte E respiratória. deu sorte, Ela né? vai abrir os alvéolos lá, que são as bolsinhas do pulmão, e vai ajudar a respirar. Mas não é ideal por quê, gente? Tiago, as medicações, principalmente os PUF, que a gente chama que é esse resgate respiratório, eles têm que ser feito baseado no peso da criança, tem um tempo certo. Por quê? Toda medicação, ela tem os seus efeitos colaterais. Né? Então, toda medicação. Então, por exemplo, o PUF de salbutamol é um exemplo. Ele pode dar taquicardia.
que é o O coração, coração acelerar. o coração Isso, acelerado, batendo acelerar. rápido. Então ele pode fazer isso. Então a criança pode ter, começar a suar, começar a agitar, tá. Então, assim, não é recomendado de forma alguma você usar uma receita, uma versão do vizinho e usar no seu filho, A tá. gente tem até aqui a história do famoso Birotech, né, que todo mundo que é Uhum, 30 anos mais aí, usou a infância inteira, uhum. tinha uma crise respiratória, punha Birotech lá na inalação, Nossa, também fazia em fazia. casa, à vontade, e hoje essa medicação tá proibida Tá a proibido, venda, né. Tá exatamente. proibida, não sei se fabrica ainda para algum tipo de uso, Hum, mas a venda é aberta proibido. tá proibida. É. A criança até subia no É, pelas acelerava o paredes, pelas coração. paredes faz biblioteca. É Dava uma verdade. girada, começava a pular, né, aquela coisa doida Então, lá. assim, até medicação prescrita muitas vezes é perigosa, mas tem um Sim, monitoramento do médico, do sim. enfermeiro que vai ficar olhando ali durante o É período de perigoso esse ingestão. negócio de medicação. É lógico, existem algumas medicações básicas que todo mundo tem em casa, que seria até, hipocrisia dizer: "Nossa, não deve É. usar". E outra, a maioria, se você leva o filho num pediatra, ela já tem a prescrição, ó, se Isso, deu febre, isso, dá tanto miligramas de tal isso, medicação, se deu exatamente. tal Mas coisa. algumas medicações, assim, tem que tomar bastante cuidado, né. Eu estava lendo até semana passada um caso, né, de uma mãe, é de uma criança de 1 ano, que a criança ficava chorando e colocando a mão na cabeça, assim próximo do ouvido, apertando aqui próximo do ouvido. E ela falou assim: "Ah, é otite, né, que seria a dor de ouvido". Sim. Aí ela pegou lá a medicação que normalmente ela faz dor de ouvido e pingou no ouvido da criança, e ficou fazendo isso durante 3, 4 dias. E nada de melhorar, e a criança chorando e botando a mão na Com a mão na cabeça. cabeça. Aí ela foi lá ver a criança, o que que era? Piolho. Então a criança estava com a mão na Rapaz do cabeça céu. e chorando por causa de piolho, e ela já achou que era uma dor de ouvido e Já estava medicou a jogando, criança medicando. sem necessidade, E porque não foi assim, ainda avaliada. ainda não foi uma coisa tão Sim, grave, mas poderia ter sido. sim, É, exatamente. são sintomas parecidos, né. Esse dia eu estava conversando com um colega que é médico, e a gente estava discutindo isso. Porque, assim, dor de cabeça pode ser qualquer coisa, né. Uhum, Pode exatamente. ser falta de sono, né, a pessoa que teve uma noite mal dormida, pode ser nervoso, dá dor de cabeça, pode ser pressão alta, Não pode toma ser água, não pode toma água. desidratação, não tomar água, pode ser câncer. Uhum. A pessoa pode estar tendo um AVC hemorrágico, tudo isso gera dor de cabeça. Então tem que ter uma avaliação profissional do enfermeiro, que é o já vamos até falar sobre isso, que é a linha de frente, né, quando você chega no hospital, você passou ali pelo recepcionista, já vai passar para uma triagem com o enfermeiro. É o cara que vai avaliar e ver o nível de gravidade daquilo e direcionar para que lado do hospital que essa criança vai. E esse profissional ele tem que ter um olhar de saber se aquilo ali é piolho, se é otite, se é alguma coisa mais grave, porque às vezes a criança está irritada, está chacoalhando muito a cabeça, e aí vai ver, pode ser realmente problema neurológico que não foi diagnosticado ainda, né. E aí tem outros sintomas que vai aparecendo, tem muita doença, né, que pode ser dor de Sim, cabeça. sim. Como que funciona? Você trabalha no SUS e no particular fazendo alguma coisa nesse sentido? De triagem, de acolhimento, e como que funciona na prática? Como que é o papel do enfermeiro na hora que uma criança chega e a mãe fala assim: "Ó, toma que o filho é seu e resolve isso antes que ele morra". Às vezes a gente sabe que tá morrendo mesmo, né, às vezes a gente sabe que não é tanto assim. Como que é essa prática? Então, assim, na verdade, o enfermeiro que está ali na triagem, que é o primeiro profissional, né, realmente da saúde que recebe, né, Sim, a criança, ele tem que ter um olhar muito diferenciado, tá. Então, assim, a primeira pessoa que vai estar vendo ali é aquela criança. Então ele sim. precisa tomar a decisão de, a partir dali, para onde vai aquela criança. Então ela vai aguardar ser chamada para o consultório, com atendimento normal, ela vai para uma sala de emergência, ela vai ser chamada mais rápido para o consultório, então ele precisa saber classificar essa criança. E essa Então classificação vem da sua cabeça. e não, na verdade, sim, existe Você alguns achou a criança, protocolos. essa criança é mais fofinha, vamos passar lá na Não, não, não. frente. Então, assim, na verdade existe os protocolos, né, normalmente aqui no Brasil é usado o protocolo de Manchester, Manchester. né, então você consegue classificar a criança, pelos sinais e sintomas dele, tá. Mas nada disso substitui o olhar técnico do profissional, né. É lógico, pessoal, eu sei que pessoas vão falar assim: "Nossa, mas um dia eu fui em tal lugar e o enfermeiro nem olhou para o meu filho". Assim, eu falo por mim, tá. Então, A assim, gente não pode se nivelar por baixo, né. Profissionais isso, bons e ruins infelizmente, tem em todo lugar, também, né. inclusive era um assunto que eu também ia comentar, você está adivinhando que Ah, o que eu vim estamos preparado, hein. alinhado. Tá, estamos alinhados, né. Então assim, então eu falando por mim, né, eu realmente, assim, eu entendo que o profissional que está ali na triagem, ele tem que ter, assim, um conhecimento técnico muito grande para poder, direcionar e dar o atendimento adequado para aquela criança. É lógico que, como eu falei, as pessoas vão comentar: "Nossa, mas eu fui em tal lugar, foi assim".
Existem profissionais e profissionais, infelizmente. E uma coisa que eu falo assim, não é só o diploma, né, cara? É a experiência e a vontade. Eu Exatamente. lembro que quando eu entrei no SAMU lá atrás, né? Tinha um motorista que já estava. Quando eu entrei, ele já tinha 30 anos de prefeitura, 20 anos de ambulância, que era o Claudemir do Rosário. Você deve ter conhecido, né? Você tá 20 anos no bombeiro. Claudemir do Rosário, uma vez, a gente toda semana ia buscar uma idosa, uma idosa, uma idosa. Um dia eu fui com ele, né? E toda semana ele chamava. Ali, fui lá, fiz o procedimento, tratei a senhora bem, coloquei dentro da ambulância, já tava levando, né? Ela sentadinha lá, bonitinha. Ele me chamou, bateu no braço e falou: Thiago, vem, olha pra ela. Eu falei: eu já vi, a pressão dela tá lá 12/8. Ele falou: não, olha pra ela. Eu falei: não, mas tá, a glicemia tá boa, tá. Você queria Eu que falei: olhasse. Thiago, olha pra ela. Olha, olha, respira fundo. Ela, tá bom, vai lá, olha pra ela. Motorista, hein? Sem formação técnica nenhuma. Só a formação da vida, Experiente. experiência. Já tinha trabalhado com um monte de médico, um monte de enfermeiro monstro aí da saúde, né? Então aprendeu muito. Aí ele falou: olha pra ela. Essa mulher tá bem? Aí eu olhei pra ela, ela assim, sorrindo, foi receber a ambulância com a bolsinha no ombro, no portão, sorrindo, andando assim, normal, uma senhorinha, não, 88 anos mais ou menos. Aí eu olhei pra ela assim, o semblante dela tava caidinho, assim, o rosto caído. Falei: ela não tá bem. Eu falei: então, é daquelas mulheres, ele falava tigrão, né? A postura de Uhum. tigresa, é aquelas mulheres que ela não vai abaixar a cabeça por nada, mas daqui a pouco ela vai morrer. Falei: para, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer? Ele falou: vamos ligar pro médico, passa todos os sinais vitais, passa essa percepção que você tá tendo, que ela não tá bem, que ela tá com o semblante caído, e vamos pro hospital. Por quê? Às vezes não tem muito o que a gente fazer na hora mesmo. Pega os sinais vitais normal, tudo você tem que ver a evolução do quadro, pedir exame e tal, pra ver como vai. Mas é uma pessoa que os sinais vitais estavam normal, e adivinha, ela tinha um problema cardíaco grave, que por diversas vezes tinha ido no serviço de saúde, fez ali a avaliação primária, que é ver sinais vitais, e estava tudo normal. Então o coração não afetava a pressão, não afetava a frequência cardíaca, não afetava mais nada. Sim. Só que ela estava cansada, estava com o semblante Uhum. cansado. E o motorista do SAMU, sem informação nenhuma, só com a experiência da vida, conseguiu perceber, coisa que eu, como enfermeiro, não percebi, né? Pela minha inexperiência da época. E ali eu aprendi muito. Eu falei: não é só sinais vitais. Então não é só ver sinais, não é só colocar na escala de Sim, sim. Manchester, né? Você ter um olhar diferente. É que nem eu falo normalmente em pediatria, tem aquela criança que tá chorando que não para, e Sim, aquela criança quietinha. Às vezes a criança quietinha está mais grave. está mais grave. Então a gente costuma dizer que na pediatria a gente quer que a criança chore, né, porque quando chora, ela tá bem, né, então ela tá respirando, ela tá ativa, ela tá, hipertônica. Agora, o problema é que ela não está chorando, então quando ela tá quietinha ali, né, então, E aí, né. só para dar para o pessoal uma dimensão de como que é complexo isso. Quando a gente fala, por exemplo, de traumatismo craniano, a criança caiu, bateu a cabeça. Se ela chorar demais, aí já é ruim, né? Exatamente. Então, não tem que ter um profissional para avaliar isso. Isso, não é uma receita de Não é uma bolo, receita de não é uma receita bolo, de bolo. porque a Você tem que gente ter não uma avalia só o percepção, choro, né? você tem que ter a É percepção, o isso histórico, é o tudo. porquê E aconteceu. ter essa visão, né, essa visão, assim, com esse eu até dei um exemplo, né, que eu não vou dizer o local, né, mas uma vez eu estava numa triagem na pediatria, e eu passei, assim, na recepção, eu vi uma criança quietinha, paradinha, assim, né, bem assim, branca, assim, descorada, sabe, assim, e toda encolhidinha, assim na cadeira. Aí aquilo me chamou a atenção, eu passei, fiquei olhando, e já pensei: "Nossa, a criança não tá legal", e ela estava aguardando ser triada, né, ser chamada na triagem ainda. Eu cheguei na triagem, por incrível que pareça, tinha uma vigilante que trabalha nesse local, que ela ficava muito atenta. Aham. E ela falou assim: "Ô Sérgio", assim que eu tenho a triagem, ela falou assim: "Sérgio, você percebeu que tem que ter uma criança me", eu falei assim: "Não é que tá no primeiro banco ali?" Ela falou assim: "É essa mesmo", ela também percebeu. Olha só. Aí eu falei assim: "Ó, vai lá e manda essa criança vir aqui, já fala com ele", eu estava com o pai do lado, assim: "Já manda o pai trazer aqui que eu já vou, Já triar vou ele dar uma olhada nela. na frente todo antes de chegar a vez dele, então eu vou triar na frente mesmo". Então, realmente, quando eu fui ver, a criança estava muito ruim, sinais vitais rebaixado, assim, tanto é que eu peguei essa criança, levei para a sala de emergência, e assim, e depois eu fiquei sabendo que essa criança faleceu, né. Então ela ficou no local que eu trabalhava, ela foi internada e depois veio a falecer. E realmente ela estava Tal a ruim. gravidade dela, né? Isso, devido à gravidade, entendeu. Então assim, então é o olhar diferente, né. E Então a gente que trabalha principalmente no SUS, eu vejo muito isso. Às vezes, como o SUS atende muita gente, parece injustiça para a mãe que chegou com o filho lá, que está com febre uma semana, entrou na fila, pegou a senha, aí daqui a pouco chega uma criança dessa quietinha, que não está dando trabalho isso, nenhum, o filho dela esgoelando, isso. aí essa criança passa na frente,
é medicada, às vezes tem até alta antes do filho E a dela mãe ser não isso, atendido. e essa mãe É uma ela não injustiça. entende. Ela não entende que a questão não é injustiça, a questão é essa, que talvez o filho dela, mesmo com o sofrimento que ele está tendo, talvez não corra tanto risco de vida quanto aquela criança que está quietinha, né. Exatamente, isso. Como também aquela que bateu a cabeça está esgoelando, às vezes precisa passar na frente da que está quietinha Exatamente, também. exatamente. Aí eu até aproveito, né, assim, Thiago, pra gente aproveitando esse gancho, né, devido qual que é a importância a gente ter um profissional, com essa expertise em saúde da criança, né, Sim, sim. tá. Então, assim, infelizmente, assim, eu vou dizer a nível de Brasil, né, assim, isso não é muito valorizado, né. A especialização do enfermeiro, ela é muito valorizada. É perto, Assim a gente fala assim, perto da medicina, a nossa profissão ela é isso. nova, mas eu acho que chegou a hora, e é por isso que existe esse podcast também, né. Uhum, Tava falando esse dia com a Marô, que também tava uhum, fazendo um trabalho bacana com as crianças aí, sobre educação infantil, né, da educação para primeiros socorros para criança. uhum. Eu falo que a gente que é enfermeiro tem que mostrar que existem coisas que o enfermeiro faz Isso. que não tem nada a ver com o médico E ele tem o valor dele sim, a gente sim. precisa dele como ele precisa da gente no serviço de saúde, não existe saúde sem médico, como não existe saúde É sem uma enfermeiro. equipe, é uma É uma equipe, equipe, é é uma ombro a equipe. ombro, não tem ninguém Exatamente. em cima de ninguém, nem abaixo de ninguém. Exata Mas, eles têm anos-luz na frente da gente no sentido de marketing, vamos dizer assim. Então você falou de médico, para a criança a gente sabe que é o médico pediatra. Então uma unidade de saúde hoje, obrigatoriamente tem que ter um médico pediatra se for atender criança, isso, mas não tem que ter um enfermeiro pediatra para atender essa exatamente. criança, pode ser qualquer enfermeiro generalista. Isso, Eu falo isso para minha área de saúde mental. Então você vai numa unidade de psiquiatria, muitas vezes, ou do SUS, ou até de hospital particular, e a maioria da equipe não é formada em psiquiatria. exatamente, exatamente. Né. E assim em outras áreas também. Eu acho que o que quebra um pouquinho isso é as maternidades, né, as maternidades por lei tem que ter um enfermeiro obstetriz ali à frente da Sim, equipe, sim. e é isso que a gente está lutando para as outras áreas também, Isso, né. é isso que eu ia falar, que o enfermeiro obstetra, ele é a especialização da enfermagem que mais tem espaço hoje, né, então ele conquistou um espaço, né, assim, então ele tem bastante autonomia de trabalho, né, Sim. então a gente precisa, já começar a conscientizar que as outras especializações também são importantes, né, então no meu caso, que eu queria até puxar esse gancho, né, é é importante você ter um enfermeiro, né, com uma especialização em saúde infantil por conta disso, porque o olhar é diferenciado, né. Então, assim, e a enfermagem ela ainda está evoluindo em algumas coisas, né, então, assim, a gente ter um enfermeiro que tem essa expertise, esse olhar diferente para a criança, isso só traz coisas positivas, né, Aí eu então vejo assim, outra polêmica, desculpa até te cortar, uhum. mas será que o problema um pouco eu acho que é porque a gente da enfermagem, a maioria, né, o corpo de enfermagem não se especializa, a gente está empurrando um pouco a barriga. Uhum. Quando se especializa é para ganhar um pouquinho mais no salário, não é uma coisa que você quer fazer funcionar. E quando entra um funcionário que quer fazer o negócio funcionar, quer levar certinho, "Ó, eu sou enfermeiro especialista em saúde mental. Esse caso de saúde mental tem que ser tratado assim, 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 tem que ter esse cuidado". Será que isso não é visto também pelo serviço de saúde com maus olhos? Tipo, olha lá o enfermeiro Sérgio querendo inventar história. Então, isso é importante você comentar, porque infelizmente as empresas, né, não digo só público, mas Sim, privado, as empresas, né, de uma forma geral, não digo todas, ó, não estou generalizando, mas as empresas elas nivelam muito por baixo, né. Então, assim, se você tem aquele profissional, se você tem aquela equipe que trabalha aqui, e aparece aquele profissional que está trabalhando aqui, o errado, o diferente é esse que está aqui. é o prego que se destaca que vai levar a martelada. Exatamente, aquela coisa, burro bom, carga nele, né. É, E isso acaba criando alguns problemas, porque esse profissional está sendo diferente, entendeu. Então por quê? Porque a gente tem, assim, uma concepção, uma ideia de sempre nivelar por baixo, e nunca nivelar por cima, então poderia aproveitar esse profissional para treinar o restante da equipe, trazer e exatamente. puxar Isso. esses, né. Isso aí isso seria uma boa mentalidade que infelizmente isso não acontece. Por quê? Porque a população, ela tem que entender que da mesma forma que eu tenho lá, você citou da medicina, médico com especializações em determinadas áreas, a enfermagem também tem. Sim, sim. E isso então, por exemplo, como você disse, a mãe quando leva a criança em algum hospital, ele quer que seu filho seja atendido por um médico especialista na área infantil.
né. Mas hoje não tem uma visão que também seria bom ele ser atendido por um especialista de enfermagem na área Na infantil, área por infantil exemplo, também. ou na Até área porque de essa saúde triagem, mental. sabe, essa triagem inicial vai ser diferenciada, porque Sim, você entende que uma coisa que é normal para um adulto, para criança às vezes é uma intercorrência grave, isso, exatamente. né. Então é um olhar diferente, né. Que uma medicação que é feita para um adulto, para criança é diferente. Isso, e A aí isso, exatamente, as doses são o são diferentes, a jeito, forma, a é, linguagem, né, que a fala com a abordagem é criança. importante, né. Infelizmente a enfermagem, a gente ainda vê em alguns lugares, né, aquela enfermagem da antiga, tipo, vai medicar a Mecanicista, né. criança, então segura, faz na força e acabou, É. né. E isso para quem estudou, sabe que não é essa a realidade hoje. Hoje os trabalhos científicos eles mostram que não é assim mais, E dá mudou isso, mudou. talvez dê a impressão que dá menos trabalho. Vai lá, segura, medica logo e acabou. Mas não Isso, dá, né, rapaz. Quem faz certinho, quando você sabe falar na linguagem da criança, você tem uma abordagem boa, certa, isso. você ganha a criança, você ganha a família, tudo é facilitado no processo. Se você ganha a família e a criança para você, você consegue levar o serviço de saúde muito melhor. Isso, e as crianças quando retornar no outro dia, não vai vir traumatizado do que aconteceu no dia anterior. Que Então, a aceitação dele vai ser vai melhor, ser melhor. porque ele não tem uma lembrança ruim do que aconteceu no passado com ele naquele local. Falando em lembranças ruins e traumas infantis, o que você acha daquele pai que não tem controle sobre a educação do filho e fala assim: olha, o seu me obedece, eu vou levar você lá pro enfermeiro te dar uma injeção. Então, isso aí não também não deve, pelo amor de Deus, isso não deve ser falado, né. Nunca, né. Da E a ambulância, olha lá, olha e o a SAMU passando, vou mandar eles te pegar, eles vão te levar aham. embora. Na hora que a criança é atropelada, a gente chega pra ajudar, ela não Não deixa. deixa nem tocar nela. E é a hora que ela precisa. Aham. É no hospital, a mesma coisa, É né? a mesma coisa. Então, assim, eu acho que não deve ser falado. Eu acho que É, isso é uma coisa, é usado, já foi usado muito, né, mas eu acho já, que não já. deve ser Eu tenho falado não. outros métodos, né? Não Aham. precisa de. Aí, viu, Thiago, deixa eu aproveitar que a gente tá falando das doenças, também aproveitar a questão da febre, tá. Então é um outro problema que eu vou aproveitar aqui para a gente poder tá comentando sobre isso, a questão da febre que todo pai e mãe fica desesperado quando a criança está com febre, né. E hoje, assim, a gente entender que não é essa mais a ideia, tá? É a gente entender que febre é uma defesa do organismo, tá? Então A criança ela tem febre porque ela está se porque o corpo protegendo, está está reagindo. produzindo anticorpos e está combatendo alguma substância ali estranha, ali um vírus, uma bactéria que entrou no corpo dele, tá? Então Sim. a gente precisa entender isso. Só que os pais falou em febre, eles ficam desesperados. Então até que tem um documento recente aí da Sociedade de Pediatria que abordou, agora de forma diferente a questão da febre na criança. Então, por exemplo, hoje, a orientação não é mais medicar logo de cara. Então hoje, quando é que você vai começar a pensar em medicar uma criança com febre? Se a criança estiver caidinha lá, prostrada, sem comer, sem querer beber, não quer brincar, só quer ficar deitada, aí se aquela febre estiver incomodando o dia a dia dele, aí eu preciso começar a pensar em medicar essa criança. Então, Fora isso, não. então, se ela tiver, por exemplo, 38 graus de febre, é febre. Sim, Mas aí se ela estiver bem, estiver brincando, tiver claro que a criança não vai estar brincando com a energia que ela está com saúde, hum, né, se ela está doente, está com febre, ela vai estar um pouquinho mais quietinha, mas 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 a gente vê está criança com brincando. 38 brincando É, tá bastante. brincando bastante, tá andando pela casa, tá querendo ir pra escola, tá querendo viu o coleguinha passar na rua, quer ir atrás pra brincar, tá bem. Isso, Agora se tiver também com o mesmo 38, mas essa criança tiver prostrada, jogada no sofá, você estimula ela pra comer, pra beber, não dá nada, isso. não é o valor da febre que vai definir se Isso, vai medicar ou exatamente, não. exatamente. Tanto é que antigamente se falava que febre era a partir de 37,8. Sim, é, Hoje esse documento ele fala que já considera febre a partir de 37,5. 37,5 é febre, é febre. mas ele não fala que é para medicar a partir de 37,5. Será que é por isso? Porque 37,5, se a criança estiver prostrada, Já vai medicar. talvez você vai medicar. Isso, exatamente. Porque até tem doenças, e aí você me corrija se na criança for diferente isso. Eu sei que na saúde do adulto e do idoso acontece muito isso. Demora para dar febre, né? A pessoa está muito doente, mas demora para aparecer a febre. Infecção de urina mesmo em idoso acontece isso, né? Demora para aparecer a febre. Então, às vezes dá uns 37,5, 38, a criança já está grave, mas por que você percebe que ela está grave? Não é pelo 37,5, 38. É pelo
porque ele vai estar Pelo caidinho, estado ele não dele. quer tomar água, não quer comer. Aí você já começa a desidratar essa criança, começa a essa criança não querer a desnutrir. Então, tudo isso, aí eu preciso pensar se sim medicar. E aí você Tá? vai levar para o médico quanto? Você fez o remédio, Então, o ideal, assim, que hoje se recomenda nos protocolos é pelo menos a criança, pelo menos com 48 horas de febre, pelo menos. 48 horas de febre. Porque assim, Ou ela com a ou febre. então se ela tiver ruim. Então com menos de 48 horas, mas a criança está muito caída, não quer comer, não está se hidratando, aí precisa ser levado. Mas se a criança está normal brincando, espera apenas 48 horas de febre. Por quê? Porque começa a aparecer alguns outros focos, né, para poder entender o que essa criança tem. E eu observo, tá? E febre em bebê menor de 3 meses precisa sempre ser levado, tá? Em menor de 3 meses, Sempre. sempre vai para o hospital. Qualquer febre Pode ser precisa avaliar. 37,5 Precisa ser avaliado. para ver o que é. Bebezinho 3 meses até febre precisa ser Até avaliado. 3 meses de idade. Exatamente. Então, do recém-nascido ali, acabou de sair da barriga até 3 meses. Precisa Agora, avaliar. como pai, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Hum. Então, precisando, meu filho tá morrendo para ir para o hospital. É muito pai falar isso. Então tem que deixar morrer em casa para depois ver se salva. Então, você tem essa ideia, né? Porque Por que não pode levar antes? Já que vai ter que levar, vai esperar 2 dias para ficar ruim? 48 horas, 24, 48. não, 2 porque dias para ficar ruim para depois levar. não, porque às vezes nessas 48 horas a criança melhora. Melhora. O corpo dela combate aquele vírus, estava ali, a criança fica bem e acabou. E tem aquilo que a gente falou no começo também da infecção, né? Ela tá com o sistema imunológico abalado, vai melhorar naturalmente, mas aí você leva antes, pega um vírus pior no hospital. Exatamente. Aí depois das 48 horas, de repente começa a aparecer uma diarreia, um vômito, aí sim a situação está piorando, porque a criança vai desidratar, por exemplo. Mas de repente em 48 horas, ela pegou ali uma gripe, o corpo dela combateu, acabou o vírus, pronto, não tem mais febre, é vida que segue. Entendeu? Eu falo uma coisa, com tanto eu acho que na saúde acaba sendo de modo geral assim, mas eu percebo isso no serviço na avaliação que eu faço no SAMU e na avaliação que eu faço de avaliação cognitiva mesmo, a parte psiquiátrica. Se você pega muito na evidência, é difícil você pegar os sintomas, né, muitas vezes não apareceu ainda também. Sim, é. Você pega um acidente de moto, você chega lá, a pessoa está conversando, orientada, aconteceu na sua frente, ela está bem, né, daqui a pouco, quando vê ela começa a baixar, fica Uhum. cabeça confusa, tinha um traumatismo craniano que a princípio não aparecia, mas é porque estava muito perto. Então você esperou um pouquinho, você consegue fazer até uma triagem melhor. Claro que na urgência e emergência, se pouquinho é 10, 15 minutos, é o tempo da ambulância chegar, né. Na avaliação cognitiva, hoje mesmo eu fiz a avaliação de um senhor que teve um AVC, né, fui fazer a avaliação cognitiva na casa dele, e a mesma coisa, ele teve AVC 3 meses atrás, por que que fez hoje? Porque tem o tempo do cérebro recuperar do Hum. procedimento que ele fez, tem o inchaço do cérebro, precisa o cérebro desinchar, né, tirar aquele edema, e naturalmente ele vai melhorar. Aí ele melhorou, estabilizou, deu ali 60 dias, que normalmente é o que o neurologista pede, né, de recuperação do cérebro, aí a gente vai começar a pensar em avaliação cognitiva, 60 dias, 90 dias depois, entre 60 e 90 dias, para aplicar essa avaliação cognitiva, porque senão mascara. Senão você coloca lá que a pessoa, não está entendendo nada. Claro, acabou de sair de uma cirurgia, né, então tem esse tempo também, eu acredito que na criança essas 48 horas vai servir para isso, para ver se melhora, se piora, Sim. até para o tanto o enfermeiro saber qual o procedimento, quais os cuidados que ele vai aplicar ali, quanto para o médico saber qual Sim. medicação ele vai fazer, para que rumo de conduta que ele vai tomar, né. Sim. Então, inclusive a gente ouve muito de pai e mãe, né, que às vezes vai num pronto atendimento com o primeiro dia de febre. Sim. Aí eles vão embora aborrecido, reclamando, falam assim: "Nossa, o médico não deu nada". Porque na verdade não tem nada, porque na verdade só tem a febre. Eu falo assim: "Nossa, falou para ir para casa tomar dipirona se tiver febre". "Ah, mas para fazer isso eu nem vim aqui", né, eles comentam muito isso, né. Mas na verdade por quê? Porque de repente não tem nenhum foco ainda infeccioso. Então assim, leva para casa, se tiver uma piora você retorna, E né. é uma conduta também que é cultural, né, a gente entende que só é bom atendimento se tomar um remédio. É. E a pessoa não entende que o atendimento é desde a hora que ela entra na porta, a avaliação que o enfermeiro faz, a orientação que é dada. Sim, sim. Inclusive, eu relutei durante muito tempo, conversei com vários colegas que são enfermeiros, colegas que têm o doutorado, que têm mestrado. Eu relutei durante muito tempo para pôr o DR na frente, né? O Corém autoriza a gente a escrever lá doutor Tiago Lavars, mesmo não tendo doutorado, porque é uma questão de validade de nobreza, como os médicos usam, começou com os advogados, né? Como os advogados usam, psicólogo usa, fisioterapeuta usa, a enfermagem também pode usar. Doutor Tiago Lavars, como eu uso. Eu relutei muito tempo. Quem me convenceu foi uma fiscal do Corém.
Eu falei pra ela: "Ah, mas não preciso disso", né, ela falou: "Você não precisa, o seu ego não precisa, mas a pessoa que ouve a sua orientação, ela precisa". Porque você Ah, vai fazer uma orientação para o paciente, quando ele ouve o médico falar, ele lê lá no jaleco: "Doutor tal", e ele dá valor, porque ele sabe que é o doutor para hum, ele. que E para a legal. enfermagem, que tem o mesmo tempo muitas vezes de faculdade, às vezes muito mais tempo de profissão, muito mais tempo de faculdade, de especialização, do que o próprio médico que atendeu, e então, a gente tem, você sabe disso hoje, a gente tem muito profissional tarimbado na área da saúde, Aham, né, muito profissional bom. E às vezes ele não é valorizado porque não é o doutor, né. É exatamente. só Aham. O Sérgio tem um monte. Sim, Agora sim, o doutor Sérgio, né, diferente. opa, as moscas. O problema de gravar em ambiente aberto é isso, quando a gente não engole mosca, a gente pela boca Pega ou com o pelo olho. zóio, né. Mas meu olho tá rápido. Então, aí aí eu comecei a adotar isso por causa disso. E, rapaz, realmente tem uma relevância. As pessoas começam a entender que você se propõe a estudar. Até porque só coloca o DR na frente do nome quem está disposto a botar a cara a tapa, né. Só vem num Exatamente. podcast falar de saúde da criança, né, quem sabe o que está falando. Sim. Porque a gente vai colocar na internet aí, tem sempre um ou outro formado no Facebook que acha que sabe mais, né. E tem muita gente que dá dicas aí no Facebook e são boas também, né. Sim, sim, lógico. Mas se a gente for se limitar por isso, a gente não. Sim, exatamente. Pode fazer uma pergunta? Lógico. Já que você entrou nesse negócio, né, da família, de levar na UPA, de levar no serviço de saúde lá e perceber que o médico não medicou. Esses dias, por causa da seca, inclusive agora em junho, um pouquinho antes das férias do meu filho, teve um surto lá de gripe e virose na sala de aula, né. Aí eu fico acompanhando lá no grupo dos alunos, né, dos pais de alunos lá. Aí uma mãe mandou assim: "Ah, o fulano não vai hoje porque tá com diarreia e febre. Ah, o ciclano vai hoje porque tá com febre". Aí eu falei: "Nossa", ainda falei pra Kate: "Kate, não vai ninguém na sala de aula, só vai dar o Davi lá, cara, não Uhum. vai ninguém". Porque todo mundo estava ruim, né. Nosso filho, eu acho que por ter mais resiliência, viver mais no meio, alimentação, né, a gente procura nutrir ele bem, até que ele difícil ele ficar doente, mas às vezes fica, né, nesse ambiente acaba ficando um monte de criança junto. E aí uma mãe me soltou essa no meio. É, o pior é isso, porque a gente não leva na escola, aí leva no hospital. Aí leva no hospital, o médico não deu nada lá, nenhuma injeção. Ah, chegou em casa, eu mesmo já peguei um antibiótico que eu tinha aqui do irmão dele e dei. Aí eu pensei assim, eu falo ou não falo? Porque assim, eu não sou especialista em saúde da criança, mas tem assuntos que para a área da saúde É, é de prática pra gente. A vontade de falar: "Mãe, não dá antibiótico são para essa generalistas essas ideias, criança". né, todo mundo sabe. São generalistas, porque essa criança vai piorar, vai qual o mal que o antibiótico dado sem, vamos por assim, sem critério, né, Uhum. aleatoriamente pode fazer para a criança. Então, Ah, eu assim já vou emendar uma outra. hã, A pessoa virou para mim e falou assim: "Olha, meu filho estava ruim, 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 ruim". Falei: "Ruim do quê?". "Ah, isso não parava de espirrar. Eu tenho antibiótico para ele e não melhorou. hã, Com o corpo coçando, não parava de espirrar". Falei: "Mas era um antialérgico, tinha que uhum. dar, né, não era antibiótico". Me fala um pouquinho disso. Qual que é a diferença primeiro, vamos pontuar. Qual a diferença de antibiótico e antialérgico para essas mães e pais e professores, né, porque muitas vezes o professor vai medicar na sala de aula, tem algumas escolas que têm protocolo para isso. Qual a diferença de antibiótico e antialérgico e o antitérmico ou qualquer outra coisa que você queira falar, e por que que não pode dar aleatoriamente assim? O Então, que que assim pode causar de mal nessa criança? vamos falar de uma forma geral, assim, para o pessoal entender, né. Então, o o grande problema do antibiótico, a gente precisa entender que o antibiótico, a função dele é combater bactérias. Então, assim, se eu não tenho uma doença causada por bactéria, o antibiótico ele não vai fazer efeito, tá. Então, a gente tem essa ideia, né, de que: "Ah, não, qualquer coisa pode dar antibiótico que vai melhorar", assim, não vai melhorar, né, porque na verdade o antibiótico ele combate bactérias. Bactéria. Então se for uma doença causada por vírus, não vai fazer efeito nenhum. O vírus, qual a diferença do vírus e da bactéria de um jeito fácil, assim? Ah, vamos dizer, são seres diferentes, né, então a bactéria ela é um É um ser cachorro e um vivo gato, os isso, 2 andam em 4 isso, patas, exatamente, na verdade mas o cachorro é é um cachorro e o ser gato é vivo, gato. e o vírus é que nem é considerado como um ser vivo, na verdade, o vírus, né, o vírus é um material genético lá envolto numa camada de proteína, então isso aí seria um vírus. Então são seres diferentes que ambos causam doenças. E eles são mortos por armas diferentes, vamos dizer assim. Exatamente, poder entender, perfeito, É. né. Então, assim, a gente tem que entender que o antibiótico ele vai combater bactérias. Então, às vezes, a criança está lá resfriada, aqui com vírus,
e, e deu um antibiótico. Aí a Mas mãe fala assim: ah, mas o vizinho lá deu certo fazendo isso. Mas deu certo por quê? Porque, na verdade, normalmente a doença viral ela é autolimitada. Então, passou aqueles dias, o corpo da criança combateu aquele vírus, acabou. e Só aí que o pai acha que foi o o antibiótico que deu. antibiótico. E aí a gente acha assim que o antibiótico o médico normalmente fala, tem que dar 10 dias sem parar. Aham, E o vírus dura 7 dias, né? exatamente. Aí acabou, você fala, puxa, o antibiótico era bom. Era bom, Mas não exatamente. fez efeito nenhum na criança, Não, só na negativo. verdade é negativo por quê? Porque você dá antibiótico de forma desnecessária, você começa a criar, a bactéria, por ser um ser vivo, ela também se adapta a tudo. Então as bactérias, elas começam a se adaptar àquele antibiótico. Então elas começam a Entendi. ficar mais fortes e mais resistentes àquele remédio. Então hoje a gente tem vários graus de antibiótico por conta disso, porque aquele antibiótico, vamos dizer assim, o pessoal fala, o mais fraquinho, ele já não faz efeito porque as bactérias já se acostumaram com ele. Aí criaram os antibióticos de segunda geração. Aí agora depois tem terceira geração e assim por diante. Por quê? Porque as bactérias vão ficando mais fortes, cada vez mais fortes, e a gente tem que usar antibióticos mais potentes. Tanto é que hoje no ambiente hospitalar tem aquelas superbactérias que a gente chama, né, que vivem em ambiente hospitalar por conta disso, porque o ambiente hospitalar que as bactérias já têm contato com antibiótico direto e elas vão se fortalecendo. Tanto é que existem algumas bactérias que o paciente fica isolado num quarto sozinho para ele não transmitir aquela bactéria para outras pessoas, porque são bactérias muito potentes. Então, o grande problema do antibiótico é isso, é a bactéria, a gente dá de forma indiscriminada, desnecessária, né? E eles acabarem criando uma resistência. Aí, quando você for realmente precisar daquele antibiótico, que realmente precisa, que se é uma bactéria, já não vai fazer efeito. Aí eu vou ter que usar um mais potente ainda. Uma Então, dosagem maior, isso, ou vai então, agredir mais a criança. Eu já ouvi exatamente. muita gente perguntando assim, por que que quando dá um antibiótico pro meu filho, dá diarreia? É para limpar o organismo? Não, porque é porque acontece, que como eu disse, o antibiótico ele combate bactérias. Sim. Lógico, ele vai atingir principalmente aquela bactéria que está causando a doença. Só que no nosso intestino também existem bactérias boas que ajudam a digestão. Então, o nosso intestino é cheio de bactérias boas, né? E esse antibiótico ele pode acabar também destruindo essas bactérias boas do intestino, por elas serem bactérias também. Então, assim, Então aí ele é tão você forte que ele mata o vilão e mata o mocinho e o junto. mocinho também. Então Olha, acaba desequilibrando essa que a gente chama de flora intestinal sim, e acaba dando diarreia por conta disso, né? olha Porque, só. porque acabou destruindo aquelas bactérias boas que estavam lá E na assim, barriga, pensando lá no no meu intestino. conhecimento, né, na área de saúde mental e para criança, por exemplo, muitas vezes a gente passa alguns tipos de suplementação, né, suplementos funcionais. Então, Hum. a criança às vezes precisa de melhor magnésio, às vezes o pediatra indica um suplemento vitamínico, às vezes o enfermeiro vai lá e indica um fitoterápico específico para a criança. E uma das coisas que a gente fala é muito da qualidade da flora intestinal, existe até um ditado que fala que que o segundo cérebro nosso é o intestino. Então, quando você toma um antibiótico, você está matando o seu segundo cérebro também, porque eu preciso de bactéria no intestino, bactéria boa, né, Uhum. para poder absorver os nutrientes da comida que essa criança come. Senão ela vai comer bem, vai tomar os nutrientes lá dela, vai ingerir bem, mas o intestino não vai absorver, Não vai por aproveitar. não vai aproveitar, porque ela tomou antibiótico e matou a fermentação que ia ter no intestino, ele matou as bactérias e não ia ter efeitos. Então aí, para quem me segue por causa da parte cognitiva, então você deu muito antibiótico, vai dar um efeito cascata que vai mexer no cérebro, que vai fazer o quê? Vai piorar a absorção de nutrientes que vai para o cérebro, porque o intestino tá mal, né, e o intestino tá mal e aí não é só cérebro, né, é o corpo inteiro que sofre, porque o corpo inteiro precisa de uma nutrição adequada. Que nem um outro problema que a gente tem muito com medicação são os medidos corticoides, né? Sim, Então, normalmente, aqueles medicamentos terminam por zona. Então, betametasona, dexametasona, prednisolona, né? Então, cortisona, isso, então todas as medicações são corticoides. Então, sim. o corticoide ele tem uma ação ampla, mas principalmente como anti-inflamatório. Aí a gente vê muito assim: "Ah, o meu filho teve tosse, eu dei um xaropinho chamado COID". O COID é betametasona com mais com antialérgico, É, aquele COID-D. sim. Então é um xaropinho que ele é antialérgico junto com betametasona. Então as mães acham, os pais, que qualquer tosse pode dar o COID, por exemplo, só que eu estou dando corticoide, de repente, pra uma tosse que não há necessidade. É um tiro de canhão para matar uma mosca. Exatamente. Mas sempre que eu uso o COID melhora. Por que que melhora? Porque ele tem também um antialérgico,
né? Vai tirar o Então, sintoma. então se for Tira o uma tosse sintoma, né? alérgica, né? Então vai ajudar. E por ele ser um anti-inflamatório, se está iniciando uma inflamação respiratória, vai ajudar. Mas o uso indiscriminado de corticóide é perigoso. Então a gente tem, então hoje a gente tem problemas de uso de excessivo de corticóide, obesidade, diabetes, né, na criança, Olha só. hipertensão, osteoporose. Então Que o são doenças, corticóide. antigamente doenças de velho, Aham, na exatamente. criança. Na criança pelo uso excessivo de corticóide. O Hoje não existe mais esse corticóide negócio de doença de não velho de existe, novo, né? não existe, vai Mas tá complicado. antigamente, pelo menos na minha visão, diabetes, osteoporose, Hipertensão, hipertensão era coisa de exatamente, idoso. E exatamente. hoje em dia não é mais. Então hoje a gente vê crianças desenvolvendo essas doenças pelo uso excessivo de corticóide. Inclusive o corticóide ele atrasa até o desenvolvimento e crescimento da criança, para você ter ideia. Aí você fala assim, nossa, então eu não vou mais usar corticóide no meu filho? Não é isso que nós estamos dizendo, tá? Tem que ser usado da forma correta. Normalmente a criança que usa corticóide por tempo longo, então crianças asmáticas, que às vezes acabam usando muito a prednisolona. Então essas crianças, o que acontece? Elas têm que ter um acompanhamento bem assim, incisivo em cima deles, tá? Porque eles podem desenvolver esses problemas. Então a Olha criança só. que tem uso prolongado de corticóide. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né, em relação a isso, ao uso exagerado de corticoides. Não só corticoides, as medicações em geral. Então a gente precisa ter A gente, bastante cuidado. e a gente não está falando aqui que se o médico prescreveu não é para tomar. Não, Não não é é isso. isso, não é Não é isso. isso. O médico ele sabe o porquê que ele está fazendo isso e por que ele prescreveu. Então não é para parar de tomar essa medicação. Mas se você sabe que o médico prescreveu, tem que tomar um cuidado especial porque é uma medicação forte, uma medicação importante. Outra coisa, Sérgio, as pessoas acham que a medicação cura. Eu costumo falar assim, tem medicações que realmente auxiliam no processo de cura, né? Hoje a gente fala que por lei, a única instituição que pode prometer cura é a religião. E aí não importa qual religião, mas a única instituição que pode prometer cura é a religião. Então nem a gente da saúde, nem qualquer profissional, ou de saúde ou de outra área, pode prometer cura. Mas a medicação, ela auxilia nesse processo de cura. Mas muitas vezes ela só tira sintomas também, né. Sim. E a pessoa acha que só porque sumiu o sintoma, a doença desapareceu e a criança está curada. E às vezes não, às vezes só mascarou o sintoma e o problema ali, o vírus ou a bactéria continua, crescendo por trás e piorando esse problema. Deixa eu ver o que tem alguma dúvida, Kate? Não. Tem alguma coisa pra falar? Então, já vamos finalizar? Não, Então, aí não, aí tem vamos agora finalizar assim de uma forma geral, sobre umas orientações gerais, que eu acho que é legal para as pessoas, né? tá. Não, eu tô tentando emendar a linha de raciocínio do que eu falei pra ele agora com a próxima frase. Mas agora, então, que tal você pegar e passar uma dica pro pessoal de casa? Ah! De uma forma Principalmente para as geral. mamães que vão, por exemplo, pessoas que vão ser mamães no futuro, que a gente tem alguns pessoal que está grávida agora. Tem alguma polêmica de adolescente que estão fazendo alguma merda grande aí? Tem. Ah lá, Tem. ele trouxe. O que Querendo falar aperta, uma o que aperta o bem Vocês desmaia. voltaram de novo a verdade. fazer isso? Voltaram. Ah, Bom, Voltaram. e assim, então vamos lá. me Vamos ver se cortar? dá o áudio. Bom, então, outra polêmica, né? Vamos partir para um outro assunto. Adolescentes. Esses dias eu estava ouvindo um colega da área de saúde mental também falando que existiu a baleia azul, né? Que você tinha. Era uma pessoa que mandava os adolescentes fazendo uns absurdos, se colocar em risco de vida, e esse risco era por causa de uma posição social. Então a criança ou adolescente, ele fazia tudo aquilo porque ele queria se ver bem, se ver aceito dentro do grupo. É um problema que os adolescentes têm na formação do cérebro, da mente deles, né? De ser aceito no grupo. Mas hoje a gente fala que existem brincadeiras de desafios também, né? Então não tem mais a baleia azul, mas na verdade tem, ela só mudou a cor da baleia, né? Só tá num formato diferente. E aí, uma coisa que tem crescido muito nas escolas e até no meio dos jovens aí, essas brincadeiras de brincar de desmaio, né? Sim. Vamos ver até quanto tempo o fulano aguenta acordado. Vamos ver quem desmaia mais rápido. E aí tem mil maneiras, né? Eu já vi cheirar desodorante, põe desodorante na mão, cheira até desmaiar. Não Tem aquele ensina, que não. segura o peito da pessoa. Mas você acha que. Aqui a gente falou assim, ó, não ensina, não. Mas você acha que quem tá assistindo aqui, os pais não sabem, Aham. mas os O adolescente adolescentes, as sabe. crianças sabem. Sabe? Eles que ensinam a gente, né? Eles Aham. sabem antes da Sim, gente. sim. E aí? Qual que é o perigo disso? Até onde é uma brincadeira e até onde isso é prejudicial?
Então, é assim, o grande problema do adolescente é o que você falou, né? Sabe, isso aí sabe mais do que eu, que é ele querer se encaixar no grupo, né? Então assim, a criança desde pequenininha até a adolescência, ela vai passando por fases, né? Então, Sim. dependendo da fase, então já é aquela fase que a criança, ela acha que ela e a mãe é uma pessoa só, que é o teu bebezinho. Aí depois ela entra lá numa fase oral, porque até então toda a comunicação dela com o mundo é através da mamada, então ela dá uma importância muito grande para a boca, né? Então por isso tem a fase oral. Então a gente tem aquela fase da criança um pouquinho maiorzinha, de 5, 6 anos, que eles acham que o mundo gira em torno deles, né? Eu até dou um exemplo quando eu dou aula e palestra, que podem perceber. Quando estiver num calçadão e estiver vindo uma criança assim dessa faixa etária, vai na direção dela. Vocês vão ver que ela não vai desviar de você. Por quê? Porque nessa faixa etária, ela acha que o mundo gira em torno dela. Então você tem que desviar Você que dela. saia da minha frente. Exatamente, entendeu? Então é super interessante isso aí. Sim, sim. Então essa faixa etária é engraçada por causa disso. Se você fizer esse teste, você vai ver que normalmente a criança ela vai trombar com você. Cara, e uma coisa que eu falo de comportamento infantil, é uma fase natural que vem da criança. Sim, Então a gente fala isso para os pais, que é para o pai entender que a criança vai passar por essa fase, mas não que ele tenha que aceitar isso passivamente e não fazer nada. É a hora de você orientar a criança de que ela tem que ter respeito pelo próximo, que ela tem que é a fase também que eles não dividem, né, que é tudo dividem deles, tudo é dele, tudo meu, exatamente. então é a fase que você vai ensinar a dividir. Então é quando a criança mente que você ensina a não mentir. Né, acontece os problemas para o pai educar. Não é porque é uma coisa natural de acontecer que você vai deixar Sim, ela viver exatamente. naquele mundo ali. Uhum. Não é tem que intervir, tem que cuidar. Sim. E eu aproveito até para tomar cuidado, que a gente vê muita criança vai pequena, quando tá na fase oral, que o pai fala assim: "Ó, não põe na boca", mas sabe a criança vai colocar, gente. Então assim, Vai colo muito então a gente tem os maiores casos de engasgamentos, né, se forem perceber dados, são crianças na fase oral, porque tudo ela põe na boca. escondido dos pais. E o pai e a mãe acham que falando: "Ó, não põe na boca", dando tapa na mão, vai resolver. Não vai Não vai resolver, porque resolver, ela vai isso colocar. é natural dela, coloca porque ela sente o mundo através da boca. Então tudo que ela pegar de novo, ela precisa sentir através da boca, então É ela vai colocar na interessante, né, boca. que é a fase que pega aquela doença lá, que é mão, pé, boca, né. Porque Exatamente, bota tudo na boca. Essa faixa de idade exatamente, aí, entre exatamente. 5 e 6 anos Exa é que explode, né. Exatamente, tá. Então, e você estava falando sobre esses problemas da baleia azul, então hoje a gente está com essa brincadeira nova aí que eu tenho acompanhado de o adolescente encosta na parede, né, e vai o outro lá e aperta o tórax dela, dessa pessoa até ele desmaiar. A partir dos 8, 10 anos, a criança já tem essa pegada de desafio, de querer fazer, Então, mas é assim, mais adolescente que então, faz, é que né. acontece, o 8, 10 anos, na verdade é assim, é a fase da imaginação. É um desafio Então mais imaginatório, assim, então é uma ela questão acha de que é o Homem-Aranha, ela acha que é o Super-Homem. Eu até postei um vídeo no meu Facebook um tempinho atrás, do menininho que está em cima de um telhado, ele pegou uma camisola da mãe ai, ai. vermelha, colocou no pescoço e estava andando em cima do telhado, e a mãe gritando com ele, xingando ele lá, né. Mas Porque por se o quê? Homem-Aranha consegue, o Superman Então, ou consegue. seja, essa criança aí tá na fase da imaginação, então é aquela fase que a criança ela fala as coisas, mas realmente ela acredita que tudo aconteceu. E ela acha, por exemplo, que ela pode voar, que ela pode grudar na parede, então é uma fase que acontece muito acidente de quedas, né, por conta disso, porque, por exemplo, ele vem brincar aqui no parquinho, ele vai subir em cima do telhado do brinquedo, porque Sim. na cabeça dele, ele é capaz de fazer isso. Já o adolescente é mais para ser aceito nos grupos. Né, então, por exemplo, aquele menino chega lá numa escola nova, ele começa a querer se enturmar. Aí fala assim: "Não, mas pra você se enturmar, tu tem que fazer esse teste aqui", entendeu? Então ele acaba, se submetendo, né, a algumas brincadeiras, às vezes, pra poder ser aceito naquele grupo. E essa é uma das brincadeiras, né, de você apagar o colega ali, o amigo ali, comprimindo o tórax dele no peito. Por quê? Faz uma compressão, interrompe, a passagem de sangue para o cérebro, o menino vai lá e desmaia, o adolescente vai lá e desmaia. Só que isso é perigoso, né, então isso pode levar inclusive a óbito. Então, já teve casos aí na literatura de adolescentes que morreram por conta disso, que tiveram AVC por conta disso. E assim, e por incrível que pareça, eu estava lendo um artigo aí, já faz um mês, mais ou menos, um artigo sobre isso é interessante até para a tua área. Por que que os adolescentes estavam repetindo isso de novo? Por causa da sensação de bem-estar que dá. Você acredita nisso? Então E eles estavam viciando em fazer isso, porque quando volta
naquela brisa, né? Ô, tudo certo, não sei o E ele volta quê. um pouquinho sequelado E ainda, né? Um pouquinho de sequelado. falta de Então, oxigênio. como é uma sensação gostosa, eles achavam interessante. Então, eles faziam de novo Olha só, para ter essa sensação. Então, nesse artigo que eu estava lendo, tá falando de adolescentes que estavam dependentes dessa brincadeira. a gente fala que é assim, que eu já vi muito pai falando, mas será que essas crianças não pensam? E a resposta é não. Não Eles não pensam como a gente. Isso, eles pensam Eles como eles. pensam Como como eles. eles. Isso. Então, quando a gente trabalha com criança e adolescente, aí a gente trabalha muito também, né, no Clube da Mente, é isso, cara. Você tem que aprender a pensar como aquela criança, como aquele adolescente pensa. Por exemplo, o lóbulo pré-frontal, né, a partezinha da frente do cérebro, é o que dá razão para a pessoa, que controla a razão e a emoção, a vontade, que eu quero fazer tal coisa, e a responsabilidade. Eu não posso, embora eu quero fazer, eu não posso. É aquele negócio da dieta, né? Eu quero comer esse doce, mas eu não posso comer esse doce. Quando você tem um lóbulo pré-frontal bem desenvolvido, você não come o doce. Quando Certo. você não tá com ele bem desenvolvido, Você você come fala, o doce. dane-se, vamos comer o doce. Então Entendi. isso tem muito a ver com TDAH, o pessoal TEA, né, autismo e o guarda-chuva do autismo tem esse problema no lóbulo pré-frontal, de desenvolvimento do lóbulo pré-frontal, mas muitas vezes não é um problema, é natural. O adolescente ele não tem essa região do cérebro formada. Então não adianta a gente exigir, por exemplo, que uma criança de 3 anos fale com a articulação que um palestrante de 50 anos fala. Porque o palestrante ele desenvolveu várias áreas do cérebro para articular a fala daquele jeito. A criança ela está aprendendo agora, ela ainda não desenvolveu o cérebro. Tem partes do cérebro da criança que não está pronta. E do adolescente, o problema é o lóbulo pré-frontal. Essa parte do cérebro dela que fala, ó, isso você pode fazer, mas isso você não pode, não está pronta. Então eles acham que eles podem tudo de verdade. Eu falo que é a síndrome do pica-pau, né? Sobe no telhado, acha que se cair vai bater a mão, vai sair a poeira e vai sair É, andando. então. Mas não é verdade. Então, por isso que é interessante, novamente, né, falar, a gente conhecer, né? Sim. Então, novamente é importante, por exemplo, de a gente ter um profissional da área que entenda da área. Então, por exemplo, assim, você conhecer todas as fases, por exemplo, desde a do bebê até a adolescência, isso facilita um atendimento. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um procedimento numa criança de 5 anos, por eu conhecer A a fase, fase em que ela está, eu consigo me colocar no lugar dela. como abordar ela dentro da Isso, linha de pensamento que é natural para exatamente. ela. Então, por isso que a minha abordagem com uma criança de 1 ano é diferente de uma criança de 5 anos, de uma criança de 10 anos e de um adolescente. E a Então, gente acha, às vezes, que humanização é você ficar chamando de não, bonitinho, não é. de Exatamente. Isso queridinho. é uma coisa que eu também, que quando eu dou aula, eu falo muito, gente. Humanização não é isso. Não é isso. Humanização, ele fala sobre o como atender de uma forma correta, você entender, Personalizada. personalizada, e não você falar assim, ai, tititi, que coisinha ali. Não, isso aí não é humanização. Então, a gente, por conhecer essas faixas etárias, você tem um atendimento melhor, mais voltado realmente para aquele público, né? Então, até um dia até dei risada, que eu cheguei em casa, eu não sabia. De repente a mãe que vai estar vendo isso aí vai estar até lembrando, porque de repente ela me segue, né. Tem até uma fala que o adolescente fala hoje, como é que é? O tal de não compensa, não é? Eu falo: Ah, "Ah, você não é louco, não compensa, não Você é louco, não compensa", né. compensa. compensa. Eu lembro que eu estava num atendimento lá, né, e eu fui medicar lá um menino de uns 10, 11 anos. Aí ele entrou e falou assim: "Ô tio, é medicação na boca?" Eu falei: "Não", eu falei: "É no bumbum, né?" Ele falou assim: "Você é louco, não compensa, Cara, você e entra eles no são meio". muito rápido, né? Então, exatamente, assim, então trazendo isso para o nosso atendimento, você entra no mundo deles, Sim. e isso tudo facilita o atendimento, né. Se a gente fosse fazer um apanhado aqui, e você pudesse dar uma dica para o pai, para a mãe, para o professor que está lá em casa, o que que você daria? Qual a principal dica, se tu falasse assim, de tudo que a gente conversou, o que o pai, a mãe ou o professor não pode esquecer? Fala lá direto para Tá, eles. então assim, assim, pra gente estar finalizando, o que eu gostaria de deixar para todos, assim, primeiro, que até para os profissionais, né, primeira coisa, a pessoa que mais conhece a criança é o pai e a mãe, tá. Então a gente precisa, como profissional, dar valor para isso, porque às vezes o pai e a mãe tá falando alguma coisa e a gente como profissional fala: "Não, mas o profissional sou eu, né", então acaba a gente não dando valor para isso. Então a gente precisa sim, pessoal, dar valor, eh, para o pai e para a mãe, para aquela pessoa que está com a criança 24 horas por dia. Então é essa pessoa que vai nos dar dicas de relação a alguma mudança ali na saúde
daquela criança. Então é importante a gente ouvir, sim, o pai, a mãe, a avó, a tia que cuida dessa criança. Isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, para quem cuida de criança, tá? A gente precisa entender que, de uma forma geral, a gente como profissional que está cuidando, seja na escola, seja na área da saúde, que está cuidando de uma criança, entender que nós estamos cuidando do principal bem que aquela família tem. Tá? Então a gente precisa pensar nisso, tá? Que a criança, né, de uma forma geológica, a gente vê alguns casos atípicos, né, que não deveriam acontecer, mas a gente precisa entender que a criança, ela é o principal bem daquela família. Então nós estamos na mão ali, a peça mais importante naquela família. Então a gente precisa ter consciência disso e sempre estar tentando fazer o nosso melhor, tá? E em relação à saúde da criança, que eu queria deixar assim, frisado para todo mundo. Então, assim, a gente precisa pensar, pessoal, na criança, para que nossas crianças tenham saúde, assim, primeira coisa, uma boa alimentação, tá? E quando eu falo em boa alimentação, gente, a gente fala, eu gosto de falar assim, né, a melhor alimentação possível, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas a gente tem uma família que não tem condições financeiras, mas assim, então dentro daquelas condições financeiras, dar o melhor, né? Da realidade do momento. Exatamente, porque, por exemplo, o preço, por exemplo, que a gente compra um refrigerante, a gente consegue comprar uma fruta, né? Então, de repente, a gente mudando hábitos, a gente consegue melhorar a saúde dessa criança. Nossa, eu estou dizendo que eu sou radical, estou criticando quem dá refrigerante para criança, não é isso, né? Eu estou dizendo que, às vezes, a gente dizer, nossa, eu não tenho condições financeiras, não é esse só o problema. Então, a E gente dá para ter consegue um mudar. equilíbrio, né? Exatamente, a gente tem um equilíbrio. Então, será que eu preciso dar salgadinho todo dia pro meu filho? Ele Tá? vai ter vontade. Ah, mas a criança quer. Ela também quer pular E- do telhado, mas a gente não deixa. Exatamente. Será que eu preciso dar miojo todo dia pro meu filho? Ah, não. Então você quer aproveitar o miojo, mas não dá então o tempero do miojo, que é Faz um rico em temperinho sódio. mais Tá, leve ali, então mais assim, light. então a gente precisa pensar numa boa alimentação, criança precisa beber água, então a gente precisa pensar em hidratar essa criança precisa brincar, criança precisa estar no sol, tá? Hoje, infelizmente, aí com os celulares, né, a gente vê que isso está acabando, né, a criança brincar, então a criança precisa brincar, precisa estar exposta ao sol, precisa disso para poder ter saúde. Outra coisa, pessoal, também não vou entrar em polêmica, né, que eu não sou o Thiago, assim, a gente tem que entrar em polêmica, questão de vacinação, pessoal. Então a gente precisa estar com vacinação em dia. Eu não vou discutir sobre se determinada vacina deve entrar ou não no calendário obrigatório, tá? Que Até sabe que porque isso aí está uma polêmica. e se a gente discutir, ninguém vai ouvir a gente mesmo, né? Exatamente. Não é a gente que decide isso. Mas existe algumas vacinas básicas, né, que estão ali no calendário da criança que precisam ser feitas, né? Então isso aí é de suma importância. Sim, A sim. gente vê algumas doenças que estão voltando aí, né, por falta de vacinação, por falta de cobertura vacinal, então a gente precisa pensar nisso. Não dá para ser extremista, né? Eu acho que todo extremo é ruim. É ruim. O que eu percebi, o que que foi? Pegando esse ponto da vacinação. Tem muita gente que está com medo dessa questão de implantar algumas vacinas específicas no calendário Isso, atual e ser exatamente. obrigatório. Beleza, eu acho que todo mundo tem o direito de discutir um Sim, assunto, exatamente. mas tem tantas vacinas consolidadas há anos aí que fazem bem, e por causa dessa dúvida de É, agora, a gente está ignorando um passado que foi um passado de sucesso, que já está isso. consolidado cientificamente. Então, vamos discutir algo, você está se sentindo no direito de discutir se é bom ou ruim essa parte, tudo bem, mas não dá para ignorar o que já dá certo, né, não dá porque senão acontece isso, tem várias doenças voltando, né, Uhum. e por quê? Por causa de uma ignorância, por causa de um extremismo que não tem nada a ver com a saúde, né, um extremismo político, partidário, de ideológico, mas que está afetando a saúde das nossas crianças também, né. Exatamente, tá. É assim, outra dica que eu dou, a gente falou tanto de problema respiratório, né, que nossa área aqui ela é complicada para isso, é questão de, um ponto que eu sempre coloco: "Nossa, mas eu não tenho condições, por exemplo, de comprar um umidificador para colocar em casa". Gente, então em épocas muito secas aqui, colocar uma toalha molhada na janela, a criança vai dormir, molha uma toalha e deixa na janela do lado da criança, que isso vai ajudar a umidificar ali o ambiente. Eu aconselho, pessoal, principalmente quem tiver criança pequena, não colocar balde, né, os pais também de botar balde com água É para uma cultura antiga, né. umidificar. Só que, por exemplo, existem casos de afogamento de criança pequena que vai olhar o balde, tomba
tá e não consegue sair, e morre Criança afogado em gosta balde. de água, né? Ele vê água, ele vai querer Exatamente, brincar. tá. Então o que eu aconselho é, se você não tem um umidificador, então usar a toalha molhada, tá. Então assim pessoal, são dicas básicas, assim, que a gente consegue sim, fazer com que melhore a saúde das crianças, porque, a gente hoje está vendo muitas pais e mães procurando as UPAs por situações que poderiam ser resolvidas em casa, Básicas, né. né? Então assim, lavagem de nariz, isso é básico, né, então Eu acho hoje que muito também foi da a cultura, a formação familiar mudou. Hoje a gente vê o que antigamente as vós ficavam dentro de casa ensinando as mães. isso, Hoje as mães trabalham, as vós estão trabalhando, as bisavós estão isso. trabalhando e a criança realmente não tem quem dá uma atenção para ela. E às vezes é uma necessidade da família esse trabalho. E aí a mãe que aprendia com a avó, com a bisavó, nem elas têm esse contato mais, né? Por causa da rotina do dia a dia. E acaba indo na UPA para aprender o básico. Exatamente, a gente acaba orientando coisas que a gente imagina que ela já saberia, né, e na verdade não sabe. Então, por exemplo, essa questão de lavagem do nariz, que é uma coisa tão simples de ser feita, é barato, entendeu, e ela assim, diminui as chances de problemas respiratórios, Muito. muito, muito, muito. E Só assim, quem tem um climatizador em casa, se você abrir ele, você vai ver que é um pano molhado que é um fica pano correndo molhado e água fica com correndo água. ventilador. Se você colocar Exatamente, a toalha na janela, uma toalha limpa com uma água limpa, vai exatamente. bater o vento ali, vai umidificar do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, então, eu acho que são dicas básicas, assim, que a gente precisa, entender que realmente funciona, né. E assim, e novamente agradeço aí, tá, Thiago, assim, o convite, tá. Eu fico à disposição aí com o meu Facebook, quem quiser me seguir, tá lá, Enfermeiro Sérgio, as pessoas vivem fazendo perguntas lá pelo Facebook, eu respondo, eles vão me dando dicas de alguma coisa que eu possa postar, alguma dúvida, então assim, a gente fica aí aberto aí a ajudar, né, o público infantil aí no que for preciso. E a escola, ou grupo de pais, ou igreja que queira contratar sua palestra, o seu trabalho, sua consultoria, para ir lá ver como está a saúde dessas crianças, ou então fazer uma palestra para os pais de Ótimo. orientação, ou para os educadores, como faz? Procura no Facebook, tá Então, lá então a vizinha. pode estar me procurando no Facebook, então tá lá Enfermeiro Sérgio, aí manda uma mensagem em qualquer postagem minha, ou então até pelo Messenger, tá. Ou então eu tenho um WhatsApp funcional, tá, que é 013, tá, é 13 porque eu era da Baixada Santista e eu mantive O esse contato WhatsApp de lá. funcional, tá. Então o telefone fica o WhatsApp ligado 24 horas por dia, então ele é 013 99117 6749. Então 99117 6749. Aí a gente vai deixar aí, depois aqui a gente vai programar, se você estiver vendo no YouTube, vai estar na descrição do YouTube, Perfeito. se for no Spotify, tem descrição também, Tem, gente? tem descrição também no Spotify. Para ficar mais fácil você clicar lá, ou copiar e colar no Tá. WhatsApp aí. E assim, eu fico à disposição que quem quiser tá, mandar mensagem para mim no Facebook, tiver alguma dúvida, pode estar mandando que a gente vai estar, assim, ajudando no máximo possível, tá, que na verdade essa é a intenção nossa. Que bacana. Bom, queria agradecer o pessoal aqui do Muito Horto florestal. Florestal, eu falo Jardim Botânico. Jardim Botânico a gente vai gravar no sábado. Aqui no Horto Florestal, que sempre abre espaço pra gente. Queria agradecer você, Sérgio. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua vida, que você continue transbordando e ensinando as pessoas assim, e porque eu acredito que quem cuida de criança cuida do futuro, né? E é isso que a gente faz, cuida de criança para pensar no futuro melhor. E a gente sabe que as situações é essa, muitas vezes o pai e a mãe não conseguem cuidar como antes, não conseguem estar perto como antes, e a gente não vai mudar o mundo, não vai mudar a realidade, os pais precisam trabalhar, então o jeito é vir aqui para os podcasts, abrir o canal no YouTube, no Instagram e falar o que a gente sabe, porque tem muita coisa errada na internet. Tem. Por que não colocar umas coisas certas para o pessoal seguir? E se você gostou do nosso conteúdo, do Instagram aqui, do conteúdo do nosso podcast do MentePod, então curta, compartilha com a gente, compartilha com seus amigos, aliás. Se você não gostou, manda pra sogra, tá bom? Que daí ela vai se lascar ouvindo a gente. Mas se você gostou, manda pros amigos, manda pras pessoas que você gosta, pras pessoas que você sabe que tem filhos, para eles conhecerem, absorverem esse conhecimento que o enfermeiro Sérgio trouxe pra gente hoje e outros aí. A gente já teve o papo com a Bel Held sobre a mulher, no empreendedorismo, a mulher dentro do lar. Tem vários outros convidados aí que você vai ver aqui na nossa playlist que vieram trazer seu conhecimento pra gente também. E
Bom, eu acho que é só isso. Agradecer a Deus, né? Que permitiu que a gente estivesse aqui, que deu essa claridade, esse sol top, lindo pra gente. Sem Não chuva, choveu. sem chuva. Não choveu porque tava com uma previsão de chuva meio por aqui. Aí a gente ia ter que gravar ali no quiosque. E é isso. Querido, Deus Beleza. abençoe. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E você já sabe, se você acreditar, se você aprender e se você colocar em prática o que você aprende, confie que sua mente pode muita coisa além do que você pode imaginar.